Boa noite a todos, boa tarde, espero que todos estejam bem. Chegou o nosso momento de nos abraçarmos espiritualmente, sentindo um pouco mais forte esse carinho. Então vamos fazer uma prece, fechando os nossos olhos, se possível. E vamos respirar serenamente, sentindo o ar, a temperatura. Respirando e percebendo se está o ar mais quente, mais frio. E percebendo que esse ar que nos envolve é o ar que envolve a humanidade inteira. É o mesmo ar que as pessoas respiram e que sentem a temperatura agradável ou mais fresca. E cada um sente da sua maneira. Cada um pode respirar o ar e encher os pulmões, ou pode respirar bem pouquinho. Mas ainda assim é o mesmo ar que nos alimenta e que nos envolve. E assim, agradecendo esse envolvimento, nós iniciamos o nosso encontro dizendo assim seja. Eu comecei falando do ar, porque a imagem que me veio é um ar que é sentido diferentemente por cada pessoa. Algumas pessoas podem sentir a temperatura mais fria ou mais agradável, podem ter facilidade para respirar, um pouco mais de dificuldade. Então, cada pessoa sente esse ar, essa atmosfera e tem uma necessidade diferente. Guardando um pouco esse conceito, nós vamos falar o tema dessa noite. O título do nosso encontro hoje é Como Dizer Eu Te Amo e Ser Correspondido. E vocês pensaram que eu vou ensinar uma receita mágica? Infelizmente, não existe mágica para o amor. Então, vamos guardando a ideia do ar e esse conceito da mágica do amor, vamos conversar um pouco. A primeira parte do título é dizer, falar eu te amo. E será que pensamos que isso é suficiente, dizer eu te amo e dizer coisas para a pessoa? Por exemplo, eu te amo, mas eu te avisei. No Brasil, uma expressão que usamos é quem avisa, amigo é. E achamos que dessa maneira, como dizemos, falamos, expressamos, estamos demonstrando o nosso amor. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo há algumas semanas atrás, e depois eu encerro com ela. Eu tenho uma irmã bem mais nova que está sem dinheiro e vai vir morar aqui. Ela está com dificuldades e eu e minha mãe, vamos acolhê-la, recebê-la aqui em casa. E eu estava procurando feijão para fazer o almoço e havia acabado o feijão. E perguntei para minha mãe se ela poderia comprar. Ela me respondeu muito brava, quase gritando: eu não vou comprar comida. Naquele momento eu fiquei assustada e não consegui falar nada porque doeu em mim. E no momento eu pensei, vou me fechar, doeu, vou ficar brava com ela. Como assim não vai comprar comida se acabou? Mas nesse momento eu parei e só senti aquela dor. Guardei o que eu pensei e perguntei por quê? E eu ouvi minha mãe dizer, ainda muito brava, porque eu tenho que comprar comida para sua irmã. Mais adiante eu volto no final da história, eu conto o final da história, tá bem? Nesse momento em que estamos conversando com as pessoas que amamos, a esposa, o marido, a mãe, o filho, passamos por essas experiências em que há uma necessidade e não recebemos aquilo que precisamos. No caso da minha história, faltava o feijão, precisava comprar o feijão. Nesses momentos em que não temos o que necessitamos atendido, vem o pensamento.
E esse pensamento, será que é um julgamento, uma crítica? Como assim não vai comprar comida? E ao pensarmos sobre essa necessidade que não está sendo atendida e julgarmos, o que é que nós estamos dizendo de volta para a pessoa? Hoje nós estamos falando sobre essa forma do amor se manifestar, onde primeiro vem o pensamento. E que nós acabamos usando essa forma errada. Porque só dizemos eu te amo, porém estamos falando outro assunto junto. Por exemplo, eu amo você, mas você é grossa. Você não me ouve, você não tem paciência comigo. Essas frases que eu estou dizendo são frases muito comuns, mas elas não nos ajudam a alcançar o que a gente tem necessidade. Ao invés de nos aproximar da pessoa, nós empurramos, afastamos a pessoa. Mas aí você pode me perguntar, como dizer eu amo para essa pessoa que é grossa comigo? E ser correspondido por essa pessoa. Há uma frase de Jesus nos seus ensinamentos, que amar aquelas pessoas que nos amam é fácil. Que prêmio há nisso? Mérito há nisso, amar quem ama a gente. Será que porque as pessoas são imperfeitas e não correspondem a uma ideia, um ideal que fizemos dela? E é isso que nos deixa frustrados? Muitas vezes, o que nós realmente precisamos, nós não conseguimos falar para as pessoas. Eu vou voltar ao exemplo do almoço. Eu precisava de feijão. Eu não precisava que minha mãe me amasse. Mas como ela foi grosseira comigo, eu fiquei magoada. E o pensamento veio, fez uma crítica. Então, nessa forma que nós temos, que é um pouco invertida de dizermos o que necessitamos, nós estamos dizendo uma coisa quando precisamos de outra. Por exemplo, eu estou exausta porque eu tenho que resolver tudo. Só existe eu nessa casa? Essa é uma maneira comum de dizermos preciso de ajuda, mas é assim que se pede ajuda? Será que eu preciso de ajuda, eu estou dizendo isso? Nessas maneiras que nós encontramos ao longo da vida, aprendemos de falar sobre nossa necessidade, nós falamos juntos, nós emitimos a frase junto com uma crítica, um julgamento. Se eu digo, me sinto explorada, eu estou dizendo, você é o explorador. Se eu digo, só eu trabalho aqui, eu estou indiretamente dizendo, você não faz nada. E como é que eu posso esperar parceria, colaboração, amor, se eu estou usando a forma errada? Existe uma outra história envolvendo Jesus. Um dos seus discípulos, os seus alunos, que o amava muito, o negou por 3 vezes antes de Jesus ser crucificado. Esse discípulo era Pedro, e Pedro estava com medo. Depois que Jesus ressuscitou e ficou com seus discípulos por 40 dias, amado seus discípulos e conversado bastante com eles, os preparando para que eles amassem, Jesus pergunta para Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, mestre, eu amo você. E Jesus então pede, cuida das minhas ovelhas, então. E Jesus pergunta a segunda vez e pergunta a terceira vez a mesma pergunta, você me ama? E Pedro responde sim, e Jesus pede que ele cuide das outras pessoas. Eu trouxe essa pequena história para lembrar que nesse momento Jesus está dizendo, se você ama, faça algo. O amor, ele só se manifesta
nas ações, na nossa prática, quando demonstramos que amamos. Por isso que eu disse ao início que eu não ia ensinar nenhuma mágica. E todas as situações, as frases, a minha história, as situações que eu trouxe, são as nossas maneiras que não são muito acertadas de demonstrar esse amor. Porque quando demonstramos esse amor, recebemos amor, abre-se o canal de comunicação. E como a história de Pedro, Pedro tinha medo, por isso ele cometeu os seus erros. No nosso caso de demonstrar amor, o medo não pode existir. Precisamos dizer o que estamos sentindo e temos necessidade. Se existe algo, eu estou cansada, que não haja julgamento e crítica do outro. Eu possa falar, eu estou cansada. Esse é o fato. Sem julgamento, posso falar. E posso dizer qual a minha necessidade. Eu gostaria de passear agora, eu estou muito cansada. Ou eu posso dizer o fato, não consigo lidar com os assuntos da casa. Podemos dividir as tarefas? Ou posso dizer, percebo que você não está bem, está acontecendo alguma coisa? Em lugar de eu dizer, eu te avisei. Nessas pequenas frases e situações, o que eu estou trazendo é que quando abrimos o nosso coração para dizer como nos sentimos, abrimos a possibilidade do amor fluir entre as pessoas. Tiramos a fantasia ou a crítica, o julgamento, e falamos o que temos necessidade. Porque todas as pessoas respiram o mesmo ar. Umas sentem calor, outras sentem frio. Algumas pessoas respiram bem, outras têm um pouco de dificuldade para respirar. E se eu tiro meu julgamento, eu posso perceber a dificuldade do outro. E posso falar da minha. E fechando a história com a minha mãe, da história do feijão para o almoço, quando ela disse, eu tenho que comprar comida para sua irmã, eu fiquei em silêncio e decidi eu mesma comprar o feijão. Mais tarde, eu fui até o quarto e conversei com a minha mãe. Eu acho que você está preocupada, mas minha irmã, vai vir morar aqui com a gente. E vai ficar tudo bem. Porque eu percebi que ela estava preocupada com outros assuntos. E não era ser grossa comigo por causa do feijão. Então, como dizer eu te amo e ser correspondido é quando podemos tirar essas críticas e julgamentos e acessarmos coração a coração. Assim como Jesus disse para Pedro, cuide dos meus alunos, das minhas ovelhas. É necessário fazermos algo em direção desse amor. Porque o amor só existe na prática. E é dando que se recebe.